Meus queridos irmãos e irmãs, boa noite. Junto com o meu boa noite, eu quero cumprimentar cada um de vocês com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Dizer que estou muito feliz em poder ministrar a palavra aqui nesta igreja depois daquele imprevisto da última vez. De fato, eu me confundi em relação ao horário e não pude chegar aqui no tempo hábil. Mas a gente crê, acima de tudo, no propósito do Senhor, na vontade do Senhor, na manifestação da graça de Deus sobre as nossas vidas. E aprove ao Senhor que fosse hoje, de alguma forma, que nós estivéssemos aqui para trazer a mensagem do Senhor, para sermos abençoados pela sua graça maravilhosa, que certamente nos visita o coração e também a mente. Eu louvo a Deus também porque eu tenho tido o privilégio, já há quase um ano, de participar da família da Igreja Metodista Livre. E senti no coração de iniciar um projeto na cidade de Juiz de Fora. Em maio, nós vamos completar um ano de início. Nós contamos na atualidade com 50 pessoas que se reúnem frequentemente, nos cultos de quinta-feira, aos domingos, e também a gente tem acompanhado muitas famílias nesse momento inicial. E interessante porque lá aconteceu justamente um pequeno constrangimento, porque quando eu iniciei o projeto na cidade, as pessoas estavam achando que eu estava criando uma denominação para mim. E eu disse, gente, parem com isso. E aí tive que informar a todo mundo que se tratava de uma igreja com fundamentos históricos, com uma história lindíssima que muito encantou o meu coração. Hoje eu vejo na Igreja Metodista Livre uma oportunidade maravilhosa de divulgarmos o Evangelho, de manifestarmos a graça e a misericórdia do Senhor numa planificação bem diferenciada. E as pessoas que têm vindo congregar conosco, e as pessoas que estão se convertendo lá, têm sentido isso de uma forma muito viva, que a gente tem tido a oportunidade de falar do amor de Jesus Cristo, do amor de Deus, e isso tem sido muito significativo e tem trazido uma tonalidade diferente, porque, de fato, como todas as cidades presentes, tanto em Minas Gerais como em São Paulo, existem muitos evangelhos atravessados. Eu coloco esses evangelhos entre aspas, tá? Eu não quero aqui elevar nenhum tipo de crítica ou tecer algum comentário ruim em relação a qualquer coisa, mas eu acredito que a gente precisa fazer o nosso papel, e o nosso papel é viver bem o Evangelho, é pregar bem o Evangelho e anunciar esse Jesus a quem tanto amamos, não é verdade? E esse é o nosso propósito. A gente tem tido realmente assim reuniões muito abençoadas. Eu fico às vezes surpreso porque eu chego domingo lá e tem sempre gente nova, gente visitando, querendo conhecer a Igreja Metodista Livre. Eu não tenho dúvida nenhuma, irmãos e irmãs, que pela graça de Deus nós vamos atingir tudo aquilo que nós almejamos, não porque a gente quer fazer nome, não porque a gente quer posição, não porque a gente quer status, não porque a gente quer algum tipo de nomenclatura especial na dimensão da igreja, mas porque a gente crê acima de tudo no poder do Evangelho, no poder transformador do Evangelho na vida humana. E por falar em poder transformador do Evangelho na vida humana, eu quero convidá-lo e convidá-la a abrir sua Bíblia num texto extremamente conhecido de todos nós, que trata justamente a vida de Zaqueu. Eu sei que você já leu, eu sei que você já teve a oportunidade de se refletir, de se referir e de refletir sobre a vida de Zaqueu múltiplas vezes. Mas quem sabe hoje a gente não possa trazer, por intermédio do Espírito Santo, alguma novidade ao coração. Lucas capítulo de número 19, que trata justamente o episódio onde Zaqueu ele se encontra com Jesus. Façamos a leitura então do texto. Com reverência em nossos corações, diz assim a palavra do Evangelho. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu,
a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Graças a Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai querido, pela palavra do Teu Evangelho. Nós agora queremos colocar o nosso coração nas Tuas mãos, que como terra árida, seca, quer receber a semente e o jorrar da água viva nele. E que todos nós sejamos abençoados, para a glória do Teu santo nome, em Cristo Jesus oramos, agradecidos. Amém. Graças a Deus. Se você quer dar um título a essa mensagem, a mensagem desta noite, eu diria: você também é filho de Abraão. Zaqueu era um homem importante, como todos nós já tivemos a oportunidade de ouvir desde a tenra infância. Aqueles que certamente já participaram dos estudos na escola dominical já ouviram muitas vezes a respeito da história de Zaqueu. Inclusive em 2010, 2011, essa música a respeito de Zaqueu se tornou muito popularizada através da musicalidade do Regis Danese. Em todos os cantos, em todos os guetos, em todos os lugares, a gente ouvia o pessoal cantar alguma coisa a respeito da vida de Zaqueu. Mas eu sempre tive algumas curiosidades em relação a esta personagem, porque de fato existe algo em seu coração, em seu interior, que o levou a ter esse encontro, a buscar esse encontro com Jesus. Certamente ele deveria ter sido movido pela conversão de Levi ou de Mateus, porque Mateus em dado momento foi chamado por Jesus para que pudesse este segui-lo. E Jesus certamente convocou Mateus. Mateus organizou as coisas o mais rápido possível para seguir Jesus, e nesse entremeio ele resolveu fazer uma festa, fazer um banquete todo especial, e ele reuniu ali vários amigos e pessoas que faziam parte do seu nicho de amizade. Eu acredito que Zaqueu não tenha ido, porque Zaqueu está em Jericó, Mateus em Cafarnaum, há um distanciamento, a festa se deu dias posteriores. É muito provável que Zaqueu não tenha ido à festa de Mateus, mas a curiosidade o aguçou. Por que um homem que fazia parte da coletoria de impostos de Roma deixou tudo, abandonou tudo para seguir a Jesus? Quando a gente vê alguém importante, alguém que tem uma função importante, abandonar tudo para seguir Jesus, a gente fica curioso. Por que fez isso? Por que fez isso? Porque não é fácil. Todos aqueles que refazem a sua trajetória de vida sabem muito bem que não é fácil deixar toda uma história, toda uma trajetória, lugar de trabalho e assim por diante, para seguir um outro propósito, um outro objetivo. Eu mesmo, durante o ano passado, tive a oportunidade de fazer uma transição muito dura, muito difícil, e pela graça de Deus, Ele tem nos sustentado. Zaqueu deve ter ficado muito curioso sobre os porquês que levaram Mateus ou Levi a seguir a Jesus, abandonando todo o seu trabalho que lhe rendia um bom dinheiro. Sabendo então que Jesus passaria por aquela estrada, pelaquela viela de Jericó, ele resolveu então se apresentar de uma forma bastante inusitada, subindo numa pequena árvore, para poder enxergar, para poder visualizar quem era este homem que tinha a capacidade de transformar a vida das pessoas. Curiosidade talvez, mas não só curiosidade, talvez alguma inquietação interior. E eu quero falar sobre essa inquietação interior já já. Uma inquietação interior que o levou a este encontro. Não é só a curiosidade que nos leva ao encontro com Deus, ao encontro com Jesus. É também a inquietação, porque todos nós vivenciamos situações aflitivas na dinâmica do nosso viver interior. Quem aqui poderia levantar a mão ou se levantar propriamente e dizer: bom, eu não tenho problema nenhum, eu não tenho crise nenhuma, os meus pensamentos não me traem, as minhas ações também.
Quem aqui teria realmente essa possibilidade de dizer que está tudo maravilhosamente bem na dinâmica da sua vida, na dinâmica da sua casa, na dinâmica da sua família? De fato, todos nós temos as nossas crises. De fato, todos nós temos as nossas inquietações. De fato, todos nós temos os nossos propósitos, nossos planos. Nós queremos alcançar algumas possibilidades reais, quem sabe. Zaqueu também, como qualquer um de nós. E ele subiu a essa pequena árvore, e Jesus passando deve ter visto aquela figura de baixa estatura, bem diferente de mim, do bispo, do pastor Gerson, uma pequena estatura em cima de uma árvore, cena curiosa. Um homem que, embora sendo rico, embora tendo uma posição social bastante interessante, não teve vergonha de subir numa árvore. Eu não me lembro a última vez que eu subi numa árvore. Você se lembra, pastor? Não? Isso? Você se lembra? Eu não me lembro, mas o fato é que esse homem, em torno de 30, 35 anos, subiu na árvore para ver Jesus. E prontamente, quando Jesus passa a ver aquela cena daquele homem de baixa estatura em cima da árvore, ele convida o homem para descer. Zaqueu, desce daí porque eu quero pousar na sua... Que bonito. Essa palavra casa tem um teor muito especial na narrativa do evangelista Lucas. Casa. Jesus queria ir à casa de Zaqueu. Jesus queria ir à casa de Zaqueu. Hoje eu quero pousar na sua casa, Zaqueu. E eu fico imaginando a estupefação, a surpresa de Zaqueu, olhando para Jesus e falando: você quer ir para a minha casa? Quebrando todos os protocolos, quebrando todas as regras judaicas, Jesus vai se hospedar, vai cear, vai se alimentar na casa de Zaqueu. E aquele momento é extremamente significativo, não somente para Zaqueu, mas também para a sua casa. Eu creio, irmãos e irmãs, que a presença de Jesus veio abençoar a casa de Zaqueu. E eu quero frisar justamente isso, esse aspecto que eu considero fundamental nesse texto. Conversa vai, conversa vem, um cordeiro aqui, um cordeiro ali, um pãozinho asmo também, e de repente Zaqueu se levanta e resolve dizer o seguinte: olha, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, se alguma coisa eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. O que Jesus falou para Zaqueu? Para que ele tomasse essa decisão extremamente radical em seu coração. Porque não se tratava somente de uma conversão de mente e coração, mas uma conversão do bolso. Não é? Zaqueu de fato experimentou a graça de Deus de uma forma muito profunda e muito intensa. Porque naquela hora tudo na sua vida estava se transformando. A presença de Jesus, o diálogo com Jesus, a oportunidade de estar ali com Jesus, fez com que Zaqueu tivesse uma outra compreensão a respeito da sua própria vida. E não é bem isso que acontece conosco. Não é bem isso que acontece quando estamos em culto, quando estamos em reunião, quando oramos, quando lemos a Bíblia. Nos deparamos com a graça de Jesus Cristo e, ao nos depararmos com essa graça, nós ficamos de alguma forma constrangidos e buscamos a transformação de nossa própria vida. Zaqueu, então, ele resolveu publicizar a conversão da sua mente, do seu coração e do seu bolso. Ele disse: eu vou fazer isso. A tradição mais antiga, ela diz que Zaqueu se tornou uma espécie de missionário entre os egípcios, entre aquela região Egito, Etiópia, mas a gente não tem como comprovar isso. Não temos como comprovar isso. É uma tradição tardia que diz que Zaqueu, então, depois ele rompeu com toda a coletoria e resolveu se embrenhar como missionário nessas regiões. Independente de qualquer coisa. Zaqueu, naquela tarde ou naquela noite, experimentou algo especial de Jesus Cristo em sua vida. Quando ele disse isso, quando ele proclamou isso, Jesus prontamente disse: hoje houve salvação, aonde? Nesta casa. O que me leva a crer, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que a presença de Jesus não somente abençoou a vida de Zaqueu, mas a casa de Zaqueu.
a família de Zaqueu. O que me leva a crer também que a grande inquietação primeira de Zaqueu era talvez algum constrangimento com o filho, com a filha, com a esposa, não sei. Porque a gente muitas vezes olha para os personagens bíblicos como se eles não tivessem uma vida cotidiana, com todas as suas complexidades, e todos tinham os seus problemas vitais, todos viviam suas crises. Porque família que não vive crise não é família. Então, o que acontece aqui é que Jesus não somente manifesta a graça dele à vida de Zaqueu, mas também à casa de Zaqueu, porque ele vai dizer hoje, a salvação entrou nesta casa. E eu gosto muito de pensar, irmãos e irmãs, que na lógica do pensamento wesleyano, a gente tem justamente essa perspectiva de que a salvação, ela não é só individual. Ela tem uma perspectiva social, uma perspectiva comunitária. E eu gosto de pensar isso, sabe por quê? Muitas vezes as pessoas têm cuidado muito da sua espiritualidade mais pessoal, mais intimista, se esquecendo da espiritualidade do todo, da comunidade e até da casa. Não é verdade isso? Ontem eu estava com um amigo que há muito tempo eu não via, e hoje pela manhã nós tomamos café juntos e nós fizemos um momento devocional que foi extremamente significativo, que me remeteu a memórias da minha infância e adolescência, quando o meu pai e a minha mãe faziam aqueles cultos nos lares. Eram pequenos momentos onde se lia a palavra, onde se orava, onde se cantava, mas eram extremamente significativos, estruturantes para a vida espiritual de uma casa. A correria dos dias hoje tem quase nos impedido de fazer esses momentos devocionais em família. Como é que Jesus está sendo recebido em nossas casas? Como é que Jesus tem abençoado as nossas casas, as nossas famílias? Porque, por certo, Ele é sempre convidado para estar em nossas casas. Cada um de nós que aqui está nesta noite tem convidado Jesus para adentrar, participar da refeição, vivenciar as crises da família, da casa. Mas como é que Ele tem abençoado? Jesus viu na ação de Zaqueu uma expressão extremamente comunitária. Já não era mais a salvação de Zaqueu. Ele poderia ter dito, hoje a salvação entrou no seu coração, Zaqueu. Mas não foi só no coração de Zaqueu, foi na casa de Zaqueu. A salvação, ela tem essa perspectiva do abraço do Senhor, do abraço gracioso do Senhor, que nos conduz a uma nova vitalidade de vida dentro de nossa casa. E por que estou dizendo isso? Porque Jesus vai ainda se referir a Zaqueu e a esse momento de conversão de Zaqueu, dizendo o seguinte, porque este também é filho de quem? De Abraão. Pensa bem, Jesus, além de quebrar o protocolo, estar na casa de Zaqueu, Jesus, ele vai dizer que Zaqueu, por causa da sua atitude, é também um filho de Abraão. Como é isso? Filho de Abraão tem que ser um homem que segue a lei. Filho de Abraão tem que ser um homem que segue piedosamente os cultos no templo, os ofícios no templo. É aquele que adora a Deus em todo o tempo, que para orar pelo menos 3 vezes ao dia. Esse é o filho de Abraão. Zaqueu, filho de Abraão. Se a gente pensar de acordo com a lógica da religião, Jesus estava infringindo completamente aquele momento. Mas a gente precisa voltar a Gênesis. Gênesis capítulo 12, versículos 1, 2 e 3, fala de uma bênção preciosa que Deus vai manifestar sobre a vida de Abraão. E ao finalzinho do 3 ele fala assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu gosto de pensar que nesse momento de visita de Jesus à casa de Zaqueu, Jesus está transformando a casa de Zaqueu, a família de Zaqueu, uma família abençoada. Porque Zaqueu também é filho de Abraão. E por que não dizer, Jesus em nossas casas também torna as nossas famílias abençoadas? E por que não dizer que Jesus em nossas casas torna as nossas famílias benditas? Independente das situações que porventura nós estejamos vivenciando, a gente precisa crer que há um acontecimento gracioso e gratuito que vai nos organizando para a glória de Deus Pai.
Nós precisamos entender isso profundamente, irmãos e irmãs, porque é isso que de fato torna a nossa vida significativa. Quando nós vemos que a salvação não está acontecendo somente para nós, de forma pessoal, mas para a vida de nossa família, para a casa onde nós residimos. Então, nessa noite de ceia do Senhor, todos nós somos convidados a pensar sobre isso, a pensar sobre essa presença de Jesus que dignifica a nossa vida pessoal e abençoa a nossa casa, que nos torna filhos e filhas de Abraão, onde nós recebemos essa bênção milenar, que diz que a partir de Abraão, todas as famílias são famílias benditas. Deixa eu te dizer uma coisa, a sua família é uma família abençoada e bendita. E a gente não pode perder isso de lógica, viu? Todos os dias eu digo isso. Quando acordo, eu olho e falo assim, minha família é uma família abençoada e bendita. Os meus filhos foram consagrados ao Senhor. Minha família é uma família abençoada e bendita. E essa tem sido a minha oração. É por isso que partilho justamente aquilo que está no meu coração. Poderia ter sido outro tipo de pregação, mas eu queria ser simples nesse momento, porque eu sei que a graça de Deus certamente vai abençoar a sua casa, assim como tem abençoado a minha casa, assim como tem abençoado a casa de muitas e muitas pessoas. Cremos assim, irmãos e irmãs, nós somos famílias benditas. Zaqueu é um exemplo de alguém que tem uma experiência íntima com o Senhor, mas também uma experiência social, ele se preocupando com as pessoas que estão ao seu redor. Que assim nós caminhemos para a graça e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e que você não deixe que essa palavra seja arrebatada do seu coração. Graças a Deus.